só aproveitando quem chegou, tá tudo, todo mundo está ciente, eu vou insistir porque eu vi que chegaram mais algumas pessoas, a gente está todo mundo aqui ciente que tudo está sendo gravado, tudo está sendo falado e à disposição depois para o uso da defensoria, tá? Estou fazendo só mais essa ressalva também novamente para que a gente não tenha dúvida quanto a isso. E aí, acho que agora, Beth, a gente pode ser a nossa apresentação do relatório de uma forma bastante rápida, para depois a gente poder abrir para o que importa mesmo, que são as intervenções de vocês. Tá? Então, vou pedir para a Beth vir aqui para a mesa, e a Thaís também, me acompanharem aqui, para que a gente possa expor um pouco o relatório, se o telão descer. Ele vai descer? Eu vou até sair da frente. E a gente vai fazer isso de uma maneira rápida, porque, como eu falei, o propósito aqui é ouvir as intervenções de vocês. Eu sei que tem alguns representantes do serviço aqui, então eu acho que a gente vai ter que ficar separado para poder... Não, dá para uma sentar aqui e nós aí. Pronto. Então, gente, olha, pode ficar com a Beth, porque eu vou fazer uma abertura. Deixa eu passar a mão aqui. Daqui. Quer que eu faça? Faça. Hoje a gente está aqui para falar, do ponto de vista jurídico, né, a proposta dessa reunião, dessa audiência pública, que na verdade é uma reunião de trabalho, a gente está aqui para falar do processo transexualizador público pelo SUS. Tá, eu quis fazer essa fala inicial, antes de passar para a Beth apresentar os dados junto comigo, só para a gente ter em mente do que a gente se refere. A gente tem uma portaria, que é a portaria do Ministério da Saúde, que existe desde 2008, que estabelece o quadro geral o quadro geral do que é o processo transexualizador pelo SUS, estabelece, na verdade, o conteúdo que essa política deve ter, tá? E foi substituído depois, essa portaria de 2008, todo mundo aqui sabe, talvez, foi substituída depois por uma portaria de 2013. Tem os números delas depois nos próximos slides, mas o que eu estou querendo dizer? A gente está aqui para falar daquilo que é devido pelo Estado, ou seja, em 2008, com a primeira portaria pelo SUS, a primeira portaria do Ministério da Saúde, a inclusão desse serviço no âmbito do SUS, isso deixou de ser um conteúdo experimental, né, como era, ou um conteúdo de finalidade de pesquisa acadêmica, como era até aquele momento. Ainda que com a resolução do CFM, que é de um pouco antes, foi em 2008 mesmo que esse tema, essas intervenções, essas questões, elas foram incorporadas de uma maneira concreta no âmbito do SUS e passaram a ser um dever do Estado. E por dever do Estado, pela organização constitucional do SUS, né, a gente tem 3 partes, né, todo mundo sabe que o SUS é dividido de uma maneira, divisão de tarefas entre o Poder Federal, né, a União, os Estados e o município, e a divisão de funções, então, também acontece nesse formato tripartite. O Poder Público Federal tem um aspecto mais diretivo de definição das políticas em formato mais geral e repasse de recursos. A maior parte das intervenções diretas, né, no sentido de construir, de ter hospitais, de ter os equipamentos públicos, de contratação de médicos e de realização do maior número de atividades diretas, principalmente no que se refere ao processo transexualizador, fica com o Estado, e o município com as atenções básicas, enfim, todas essas questões, um outro tipo de abordagem. Então, o que a gente tem é que, no âmbito do processo transexualizador, o grosso de atribuições de ação direta está com o Estado, né? Está com o poder estadual. Isso eu falo porque às vezes a gente confunde, especialmente aqui em São Paulo, em que isso foi incorporado pelo HC num momento anterior a ser assumido pelo Estado. A gente tem essa dificuldade de entender o que é função do HC e o que é função dos equipamentos públicos estaduais. O HC sempre fez isso, não sempre não, mas iniciou a fazer isso de uma forma pioneira,
com esse intuito acadêmico, né? E o HC é ligado a uma universidade, e por mais que hoje receba recursos do SUS para fazer algumas intervenções, ele sempre tem esse aspecto acadêmico. Então, no sentido de que, por mais que ele satisfaça uma parte dos direitos da população, realizando algumas cirurgias, realizando alguns atendimentos para os quais ele não cobra, obviamente, e recebe recursos do SUS para isso, a finalidade do HC ela é uma finalidade muito mais, com um viés muito mais acadêmico do que com um viés de responsabilidade por efetivação da política pública. A responsabilidade, sim, pela política pública do processo transexualizador no âmbito do SUS fica com o Estado, né? Então, que assume essa função pela Secretaria Estadual de Saúde, com seus equipamentos, com seus ambulatórios, com as suas estruturas de atendimento, tá? Então eu faço isso porque muitas vezes quando a gente começa a abordar esse tema, uma das primeiras coisas que surge, mas existem duas filas autônomas, uma fila do HC, uma outra fila. Na verdade, a fila a responsabilidade principal é da Secretaria de Saúde. A responsabilidade principal é do SUS, do responsável por executar no âmbito estadual o SUS. Ainda que eventualmente ele convenie com o HC, não é o caso, porque isso não existe, mas ainda que convenie com o HC através de uma transferência de recursos, conseguir um número de cirurgias anuais, aí seria uma outra situação, mas o ponto quando a gente fala de responsabilidade pela execução da política pública no âmbito do processo transexualizador, a gente está falando de uma responsabilidade do Estado, tá? Então, só quis fazer essa contextualização para que quando a gente fazer as nossas análises, apresentação de dados, a gente saber do que a gente está falando. Beth, vou passar o próximo slide. Onde que é? Aqui. Você quer apresentar essa parte? Posso sim. Oi, boa noite a todas e todos. Meu nome é Elizabeth, mas todo mundo me chama de Beth, sou assistente social do Núcleo desde 2010. Quando eu entrei na Defensoria, já fui para o Núcleo, então a primeira coordenação do Núcleo foi da Maíra, que fez a fala aqui, depois teve a coordenação da Vanessa e da Áurea, e agora a atual coordenação do Eric, com a coordenação auxiliar do Rodrigo. Acho que o que eu posso dizer é que essa questão do processo transexualizador, ela sempre esteve na pauta do Núcleo, sempre foi demandada, né, a nós, né? Diversos momentos, em diversas situações. Então nós temos um volume de material bem considerável, de ofícios, relatos de reuniões, né? E esse estudo que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês foi feito com base na leitura, na análise de todos esses documentos que vêm lá desde 2010, né? Acho que para situar um pouco melhor, a gente começa falando das normativas que regem o processo transexualizador do SUS, especificamente do CFM, do Conselho Federal de Medicina e do Ministério da Saúde, só para a gente ter uma ideia da evolução, né? Então, a primeira resolução do CFM é de 1997, né? Todos os procedimentos, eles são elencados em caráter experimental, né? Complementares sobre gônadas, né? Que são testículos e ovários, caracteres sexuais secundários, a construção do pênis, a construção da vagina, limitação de qualquer atendimento a hospitais universitários ou hospitais públicos dedicados à pesquisa. Na verdade, assim, essa resolução, ela veio muito, não para normatizar qualquer processo transexualizador, mas para impedir que esse tipo de procedimentos fossem vistos como mutilações, recordando aí o caso bem emblemático, paradigmático e enigmático do Roberto Farina, né, da cirurgia. Depois a outra resolução do CFM, ela veio em 2002, 5 anos depois. Os complementares sobre gônadas e caracteres secundários continuaram a título experimental, assim como a nefaloplastia. A construção da vagina passou a ser autorizada. Os locais de realização do tratamento,
hospitais universitários e públicos dedicados à pesquisa, e a construção de vaginas poderiam ser realizadas em hospitais públicos ou privados, independente de serem consideradas atividades de pesquisa, né? Aí já começam os requisitos, né? Sempre, o CFM sempre enfatiza essa questão do transgenitalismo, né? Ser maior de 21 anos para os procedimentos cirúrgicos e ausência de características físicas que sejam consideradas inapropriadas para a realização da cirurgia. A outra resolução veio em 2010, é a que está em vigor até hoje, né? Ela passa a autorizar esses procedimentos sobre gônadas e caracteres sexuais secundários. A neofaloplastia continua em caráter experimental, tanto pela condição de resultados técnicos e estéticos, funcionais estéticos, desculpe. A construção da vagina continua autorizada. Os tratamentos podem ser realizados em qualquer estabelecimento, né, não se limitam mais a públicos ou pesquisa, desde que sigam os pré-requisitos da resolução, e continua aquela coisa de diagnóstico de transgenitalismo e a idade ser maior de 21 anos. Pode passar o próximo. Aqui, falando, o Eric falou, né, da primeira portaria do Ministério da Saúde, que foi em 2008, que foi revista e ampliada a partir de novembro de 2013, então a gente já apresentou essa portaria 2803 de várias maneiras, né, falando dos procedimentos, né. Hoje a gente fez uma apresentação um pouco diferente, a gente separou o que a portaria prevê, né, o que a portaria autoriza de realização de procedimentos, de acompanhamentos para travestis, para mulheres transexuais e para homens trans, né? Então, para travestis que são identificados com CID F64.9, são permitidos a hormonioterapia, o acompanhamento mensal por equipe multiprofissional e aqui uma hormonioterapia pré-cirurgia de redesignação sexual, que, não sei, eu não compreendo muito bem. Na verdade, eu acho que ainda tem uma confusão. Isso é uma coisa que a gente observa, né? Tem uma confusão muito grande a respeito da abordagem das travestis, porque a própria hormonioterapia muitas vezes não serve para elas, né? Enfim, então você acaba deixando de prever intervenções que seriam úteis, né, para as travestis de modificação corporal que não envolvessem a hormonioterapia, e incluindo coisas que seriam muito mais próximas das mulheres trans, né? Então, ainda tem esse problema específico em relação a elas, que ainda demanda uma construção para além do que já temos hoje, né? Eu acho interessante a gente falar aqui que nessa mesa que falaram a Marjorie e o André, nós convidamos uma pessoa travesti para falar também sobre a sua vivência no processo transexualizador, né? E assim, foi bem difícil, né, esse contato, né, ter uma pessoa travesti aqui na mesa, né? Outro dia nós fomos numa reunião em um centro de acolhida e para tratar de questões referentes justamente à inserção de travestis transexuais nesses espaços, ações de retificação. Assim, tinha umas 15, 20 travestis nesse centro de acolhida participando dessa reunião. E eu fui falar da audiência pública, né, da questão do processo transexualizador, e houve assim um espanto generalizado, né, dessas travestis, né, dizendo que o processo transexualizador não era para elas, porque elas não queriam virar mulheres, né. Então, assim, acho que a própria falta de definição, né, no corpo da normativa, né, do que o Ministério da Saúde entende por travestis, por mulheres transexuais e por homens trans, né, leva a essas questões, a essas confusões. Para mulheres transexuais, né, o CID F64 prevê acompanhamento clínico pré- e pós-operatório e hormonioterapia, a hormonioterapia, a orquiectomia bilateral, amputação do pênis e construção da vagina,
redução do pomo de Adão, com vistas à feminilização da voz e o alongamento das cordas vocais, hormonioterapia pré-cirurgia de redesignação sexual, cirurgias complementares, aí repete, né? Para homens trans também, reconstrução de neovagina, meatotomia, meatoplastia, cirurgia estéticas para correções complementares de grandes lábios, pequenos lábios e clitóris, e tratamento de deiscências e fistulectomia. Também prevê acompanhamento mensal por equipe multiprofissional e plástica mamária bilateral, incluindo prótese mamária bilateral de silicone. Ressaltando que essa prótese mamária bilateral de silicone, ela é condicionada à cirurgia de redesignação sexual, né? Então, se a mulher não pretende, tem aliás, se ela tem alguma condição de saúde, por exemplo, que impeça a realização da cirurgia de redesignação, ou se não pretenda fazer a cirurgia de redesignação, a colocação das próteses mamárias de silicone ficam inviabilizadas. Para os homens trans, também o CID-F64, 0, prevê o acompanhamento clínico, pré e pós, operatório e hormonioterapia, só hormonioterapia, a mastectomia bilateral, que hoje acho que é mais conhecida como mamoplastia masculinizadora, esterectomia, que o André não lembrava o nome, né? Retirada do útero, ovários, as cirurgias complementares e acompanhamento mensal com equipe multiprofissional, né? Então, esse desenho do processo transexualizador do SUS, a gente vê, né, assim, que as mulheres transexuais estão mais contempladas nesses procedimentos, né, seguidas dos homens trans e, no último lugar da fila, as travestis. Com essa ressalva ainda de que nem esses que estão previstos para elas, sim, às vezes são suficientes, né? Sim. Aí, quer continuar? Posso continuar? A gente vai dividindo. O que significa esse slide anterior, né, com essa definição da expansão da política a partir de 2013? Significa, ainda que com a talvez insuficiência em relação às travestis, significa quais são as prestações que são devidas, né? O significado do ponto de vista jurídico é esse. As prestações devidas são essas, o que deveria estar sendo fornecido é isso, tá? Então, por isso que a gente trouxe isso de uma forma muito clara. Obviamente, porque a gente está sendo demandado por isso há muito tempo, não só por isso, mas até por enfim, ter contato com a militância, ouvir relatos e mais relatos, a gente sabe que essas prestações, elas nem de longe são oferecidas de forma suficientes, que não estão oferecidas de uma forma suficiente na capital do estado e também muito menos no interior do estado. Então, em função disso, a gente tem já há alguns anos, como a Beth falou, feito o que a gente conseguia em termos de medidas. Então, oficiados e propostos, fizemos diversas reuniões ao longo desses anos com os equipamentos, com as equipes do HC, com representantes de usuários, atendemos diversas manifestações coletivas de usuários que assumiram formas de petições, de abaixo-assinado. Tudo isso a gente tem catalogado dentro do núcleo, nos nossos procedimentos lá. E e nós oficiamos diversas vezes a Secretaria de Saúde, oficiamos o HC pelo Antigos, buscando informações. Enfim, a gente produziu uma série de documentos, né, com atas de reuniões, enfim, uma série de coisas. Produzimos um conteúdo lá que a gente tem de análise, que gerou um relatório que está disponível, eu acho, no âmbito do núcleo, que vai ser, inclusive, compartilhado com vocês, aquelas pessoas que no momento do registro, no início, tiveram a possibilidade de compartilhar os seus contatos, né, os e-mails. A gente tem absolutamente à disposição de compartilhar esse relatório com vocês.
que não é o caso de expor ele integralmente aqui, mas que nos levou à identificação de um cenário atual do processo não vou dizer problemas, mas de nós do cenário atual do processo transexualizador do SUS no estado de São Paulo. Né, isso, lembrando que o estado de São Paulo, como disse, acho que foi o André, é um dos estados mais equipados, né, a gente, diante da realidade nacional, né, do resto dos estados, a gente está certamente na frente, mas ainda nem de longe de uma maneira suficiente a enfrentar essa demanda. Então, um primeiro aspecto que eu acho que a gente tem para resolver, né, que é um primeiro grande problema no âmbito do processo transexualizador, é a questão dos procedimentos em si, da disponibilização desses procedimentos para os usuários e para as usuárias, para que eles possam realizar. A gente teve muita dificuldade de identificação de qual era a dimensão dessa demanda face à disponibilidade de intervenções ou de equipamentos públicos que realizassem essas intervenções. Todas essas informações que estão aí, elas não foram passadas pela própria Secretaria de Saúde, de Estado da Saúde, ou ou diretamente pelo ACIT, ou também pelo Antigos no Hospital das Clínicas, tá? Então não é nada da nossa cabeça, de investigação que a gente fez, assim, é uma atividade investigativa no sentido de buscar nos informar, mas essas informações nos foram transmitidas por esses equipamentos. Então, a gente identificou, com uma resposta recente até do ACIT, né, do Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transsexuais, que para a cirurgia de redesignação das mulheres transexuais nós temos 300 pessoas na fila, né? E para homens trans posicionados na fila, ou seja, após aquele período em que a pessoa passa por um acompanhamento, enfim, que tem aqueles 2 anos de acompanhamento psicológico, se submete à hormonioterapia, enfim, prontas, depois de encerrado esse período, nós temos essa dimensão de demanda em forma de fila de espera no âmbito assim. Então, 100 mulheres transexuais e 300 mulheres transexuais e 100 homens trans posicionados na fila à espera dos procedimentos cirúrgicos. No âmbito do Antigos, que, como eu falei, tem uma fila autônoma, né, tem uma outra fila, porque é um equipamento autônomo que realiza isso de forma autônoma. Nós temos, em abril, eram 52 pessoas posicionadas para a cirurgia, prontas para a cirurgia, no grupão, como a Marjorie colocou, né? Eram 52 em abril, agora são 60, né? Estivemos lá na sexta-feira passada, esse número já cresceu de abril para maio, de 52 pessoas para 60 pessoas. Pois é, e a gente, na verdade, assim, a gente tem essa questão do número de cirurgias no Antigos, mas eu não vou nem me referir ao número de cirurgias feitas pelo HC. A gente também teve a informação pela própria Secretaria de Estado da Saúde, através do ACIT, que são realizadas 24 cirurgias para mulheres transexuais anualmente, nos equipamentos que eles dispõem, que é o Hospital Mário Covas, basicamente, né? Se eu não me engano. O Hospital Estadual Mário Covas, que fica em Santo André, e o Hospital Pedreira, que também é um hospital estadual para os homens trans. Se a gente for dividir 300 pessoas por 24 cirurgias, nós temos aí 12 anos e meio de espera para uma pessoa que se habilita à cirurgia hoje. Tá? Então, é aquele sofrimento a que a Marjorie se referiu. Se a pessoa está pronta hoje, termina os 2 anos de acompanhamento hoje, enfim, tá pronta para a cirurgia, são 12 anos e meio de espera na fila. Então eu acho que esse é um primeiro problema muito grande que a gente tem no âmbito do processo transexualizador, algo que a gente vai precisar resolver e abordar de uma forma um pouco mais detida nos próximos anos, né? A segunda questão, quer expor a segunda questão, a gente fazer um jogral, Beth? A questão da transparência da fila. Posso. Ah, não, claro, vai lá. Contingências.
Então, o segundo grande problema que a gente identificou, na verdade, em função das diversas demandas que a gente recebeu, nas diversas reuniões que a gente realizou, como eu falei, nas diversas petições e abaixo-assinados que a gente recebeu, enfim, que a gente catalogou, a gente tem uma reclamação muito grande dos usuários e usuárias a respeito da transparência da fila, né? Então, a última informação que a gente tem da Secretaria de Estado da Saúde é que a lista de elegíveis ela é acompanhada sob demanda pelos órgãos que estão diretamente envolvidos nos encaminhamentos, e que as pessoas teriam inseridas na fila teriam acesso à informação do seu lugar na fila através de solicitação. E que haveria, então, a organização dentro da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde de um sistema informatizado para formação e controle de filas, sem vinculação ao DataSUS, mas que isso estaria em construção e que seria eventualmente disponibilizado para as usuárias e para os usuários. Eu não sei se as pessoas com quem eu falei, as diversas pessoas que vieram trazer essa demanda para a gente, né, Thaís, as diversas entrevistas que a gente fez, enfim, se essas pessoas elas não fizeram essa solicitação para saber o seu lugar na fila com precisão, mas fato é que eu não tive nenhum relato, não recebi nenhum relato de alguém que de fato soubesse com concretude qual era seu lugar na fila e, enfim, qual era a sua posição, como poderia descobrir isso, quanto de tempo deveria esperar, enfim, que tivesse uma concretude a respeito disso. Embora a gente saiba que se tratam de procedimentos cirúrgicos eletivos e há toda uma prioridade do ponto de vista da saúde pública para questões urgentes, mas o fato é que assim, a gente não teve nenhum relato de alguém que soubesse com segurança a sua posição na fila. Tivemos a informação também que sobre os critérios, na verdade, que também se refere à questão de falta de transparência, que é a falta de transparência também quanto aos critérios de organização dessa fila. A resposta que a gente obteve foi essa, de que os critérios são temporal e acompanhamento clínico, demandado pela portaria que rege o processo transexualizador, em que pessoas mais idosas poderiam ser adiantadas, entre aspas, na fila. E aí, outros critérios a gente teve essa resposta, né, que outros critérios de organização dessa fila ainda estariam em discussão. Então, que esses seriam os critérios que são adotados hoje, mas que ainda, enfim, não haveria uma clareza ou uma forma mais, como eu vou dizer, precisa a respeito de qual é o rol de critérios que são adotados para isso. Então, também a gente identificou isso como um problema sério a ser lidado no âmbito dessas questões do processo transexualizador. Há também uma questão, mas que foge à responsabilidade do executor da política pública, que seria o poder estadual, que é a questão da depilação a laser, que não está, digo que foge porque ela não está prevista nem nas portarias do SUS, embora seja algo necessário para realizar, pelo menos, eu não sou da área médica, ninguém aqui é da composição do núcleo, mas a informação que a gente teve, e a gente recebeu algumas demandas nesse sentido nos últimos tempos, que eu falei nos últimos 1 ano e meio, de pessoas que estavam prontas, que estavam habilitadas, algumas foram chamadas para cirurgia, mas não tinham feito a depilação definitiva, e aí não puderam acessar a cirurgia porque também não tinham condição de pagar, e esse não é um procedimento custeado pelo SUS, porque não está previsto na portaria, nem naquela expandida de 2013, então isso também seria um outro aspecto a ser, enfim, abordado, eventualmente, talvez aí não no âmbito exclusivamente estadual, mas numa outra esfera, com outro tipo de medida. Você quer falar essa parte? Tá, vou passar para a Thaís falar essa parte. Esse é um outro problema que a gente identificou, que foi contemplado na fala do André, a respeito da organização desse serviço dentro da estrutura administrativa do Estado. Vou passar a palavra aqui para a Thaís. Boa noite a todas e todas. Só para ilustrar a dificuldade que a gente teve
e encontrar o gestor, né, do processo transexualizador pelo SUS, a Liliane, assistente social do Antigos, comentou um caso que aconteceu dos usuários e usuárias que fizeram abaixo-assinado, mandaram esse abaixo-assinado para a secretaria, e aí a secretaria mandou de volta para o Antigos. Ou seja, quem de fato gere, né, o processo transexualizador. E aí, enfim, com as informações que a gente recebeu dos ofícios que foram mandados no núcleo, ficou determinado que é esse comitê técnico estadual que gere o processo transexualizador. Só que na própria resolução 47 de 2017, não está previsto. Está previsto avaliação das políticas públicas, mas não fala especificamente do processo transexualizador e não fala especificamente que ele vai gerir o processo. Embora a Secretaria de Saúde sempre, nos últimos ofícios, tenha falado que seria esse comitê que estaria gerindo o processo transexualizador. E acho que é isso. Isso... Por que ele aumentou assim? Ah, tá. Isso faz parte do que eu comentei nos primeiros slides. A gente está aqui hoje para discutir de quem é a responsabilidade relativa à implementação do processo transexualizador. E, na verdade, duas coisas, né? Acho que como a gente pode implementar essa responsabilidade, mas ela parte dessa premissa, identificar de quem é essa responsabilidade. Tá, tudo bem, a gente sabe que a responsabilidade, até porque como eu expus para vocês, a estrutura tripartite do SUS, pela estrutura tripartite do SUS, a maior parte dos procedimentos de intervenção do processo transexualizador recairia para o Estado. Talvez pudesse dividir com os municípios a questão do tratamento hormonal, mas essa parte, especialmente da parte cirúrgica, se recairia principalmente com o poder estadual. Ok, mas o poder estadual é uma coisa absolutamente genérica, então a gente precisa identificar aonde isso cai lá dentro, né? Dentro da estrutura organizacional da saúde no poder estadual, onde que isso cai? De quem que a gente cobra? Com quem que a gente vai falar? Fala assim, olha, vocês estão com pouca prestação, vocês estão prestando muito pouco esse serviço. Então precisa aumentar, embora a gente saiba que os profissionais que trabalham nesses órgãos são absolutamente dedicados. Eu repito a fala com que eu abri o evento, a postura da Defensoria aqui não é uma postura de embate, é uma postura de crescer, de ser mais uma força para estimular que isso se desenvolva, que a gente consiga expandir, que a gente consiga não ter pessoas que passem pelas mesmas dificuldades e experiências que os nossos relatantes colocaram aqui nas experiências individuais deles. Então, como a gente pode se somar aos movimentos de direitos da população travesti e transexual, se somar aos próprios equipamentos públicos que já existem para que isso cresça, para que isso se amplie. Então, a gente precisa saber, ok, é do Estado, mas a gente precisa saber de quem cobrar. Então, primeira coisa, né, quando você tem uma dívida, você vai saber quem é o seu devedor, quem deve aquela dívida. Para quem você precisa pedir que aquilo se implemente? Dentro do Estado, para quem? Bom, ok, para a Secretaria de Saúde, tá. Mas dentro da Secretaria de Saúde deve ter alguém que tenha uma atribuição de lidar com aquele problema. Porque, ok, a portaria define de uma maneira ampla o conteúdo, mas ela não define quem vai prestar aquelas prestações específicas, quem que vai construir os equipamentos públicos, quem que vai formar as equipes, quem que vai expandir essas equipes, quem que vai treinar os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, enfim, quem que vai se responsabilizar por aquilo. Essa foi uma das primeiras dificuldades que a gente teve nesse levantamento todo, e entender, dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, de quem que era essa responsabilidade. Porque assim, a primeira resposta, lá atrás, sei lá, acho que 2012, existe o ACIT para isso, né? Existe o Ambulatório de Saúde Integral de Travestis e Transsexuais. O ACIT é um equipamento. Eu assisti um equipamento no cinema, com todo o respeito às pessoas que integram, e eu digo isso porque eu também sou um equipamento. A Defensoria, o órgão de execução, Núcleo de Defesa da Diversidade,
é um equipamento, é o prestador de um serviço. As unidades de defensoria são equipamentos, são prestadores de serviço. Da mesma forma, o ambulatório é um equipamento. Então, a responsabilidade de gestão deve estar com alguém. A quem que o ACIT é ligado? Enfim, a gente pressionou a secretaria, até que a gente, num dos ofícios, isso não está de forma expressa em resolução nenhuma, mas num dos ofícios, a secretaria nos respondeu dizendo que se caberia ao Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da população LGBT definir, organizar e implementar a política pública relativa ao processo de transexualidade. Então, a responsabilidade seria dele. A questão, talvez, que óbvio, isso está aberto a críticas, até porque é um olhar de quem está de fora. Mas a gente tem esse comitê ligado do ponto de vista formal, por uma resolução, à Coordenadoria de Controle de Doenças. Então, não existe uma coordenadoria específica para isso. Talvez fosse o caso. Talvez a criação de uma coordenadoria específica para essa questão, com uma responsabilidade administrativa para organizar esse serviço e, sobretudo, como a gente vai chegar nas nossas conclusões, organizar a expansão desse serviço, talvez fosse o caso de ter uma coordenadoria específica para isso, com essa finalidade, né, de ter essa responsabilidade, não submetida a essa coordenadoria, que é a Coordenadoria de Controle de Doenças, que com certeza tem muitas outras coisas para pensar, além da questão do processo transexualizador. Então, deixa eu ver se é isso. Antes de eu terminar aqui, é poder ouvir as intervenções de vocês, porque é para isso que, de novo, foi feita a audiência pública. Os nossos entraves principais identificados, né, ou seja, o que responde tanto a uma análise nossa, mas principalmente aos questionamentos ou às reclamações que chegaram, às demandas dos usuários e usuárias que chegaram no Núcleo de Defesa da Diversidade nos últimos anos. A primeira questão é essa, que acho que talvez seja a mais aflitiva para as pessoas, porque não só existe a fila, mas a falta de transparência, não só existe essa questão do tamanho da fila, que é imenso, mas a própria falta de transparência a respeito da posição na fila das usuárias e dos usuários é uma questão bastante aflitiva. E por que eu insisto nessa identificação concreta e rigorosa do responsável pela política do processo transexualizador? Porque vai caber a ele, a esse órgão responsável pelo processo transexualizador, organizar essa fila e dar transparência a essa fila. A gente vive anos de uma administração pública democrática em que a transparência é o princípio fundamental. Então, deve existir uma transparência, uma possibilidade que a pessoa controle a sua posição na fila, obviamente sem identificação das demais usuárias e dos demais usuários, mas ela deve existir de alguma forma para que usuárias e usuários possam controlar a sua posição dentro dessa fila. Outra coisa, a indefinição quanto a esse tempo de espera para a realização dos procedimentos cirúrgicos, ou seja, que está ligado à questão da falta de transparência, além da própria, de novo, insisto, do próprio tamanho da fila, né, desse tempo ser, muitas vezes, exacerbadamente grande, né, de 12, por exemplo, 12 anos e meio de espera para a realização de uma cirurgia de redesignação. Além dessa questão, a própria falta de noção da pessoa dentro da fila de quanto tempo falta para ela, né, de quanto tempo ela ainda vai ter que esperar, isso também é muito aflitivo e também merece um olhar com maior atenção das instituições públicas, e a gente está aqui para isso. Como eu falei, a fala da Marjorie exemplificou isso de uma maneira bastante importante. Outro entrave, então, importante, né, que justamente o que eu me referia, a definição quanto a quem compete de uma maneira, do ponto de vista organizacional, no âmbito da gestão da saúde no Estado de São Paulo, a quem compete a gestão do processo transexualizador enquanto política pública, enquanto serviço público a ser prestado, tá? E a falta, e esse acho que é o ponto primordial, que o lugar onde a gente precisa chegar, o nosso objetivo, se eu puder elencar um objetivo principal, eu acho que é esse, a necessidade de que haja a apresentação pelo poder público de um projeto de expansão, com cronograma, com intervenções, com
ações que vão ser tomadas para a expansão dos procedimentos previstos no âmbito do processo transexualizador, tanto nas modalidades ambulatorial como na modalidade hospitalar e, evidentemente, envolvendo a expansão territorial desses serviços que hoje é feita basicamente no município de São Paulo, inclusive relativamente ao tratamento hormonal que poderia ser realizado no interior do estado. Eu sei que existe, que o ACIT faz uma atividade formativa de treinamento de equipes, mas essa formalidade, essa atividade de formação de equipes, como ela está organizada hoje, ela está organizada de uma maneira um pouco voluntária, né? Depende de as equipes desses municípios se interessarem em passar por essa atividade formativa pelo ambulatório. Eu acho que, na verdade, a gente precisa, né, estamos falando, então, de uma obrigação do Estado de São Paulo, né, enquanto poder público, de prestar um serviço público que está previsto. Então, talvez a gente tenha que chegar nesse momento de que isso não vai ser voluntário. Então, o Estado precisa incentivar, precisa fomentar que essas equipes elas se multipliquem e que elas recebam... um pouco, acho que vai falar da Marjorie também. Infelizmente, não é um serviço... Essa prática do processo transexualizador ainda não é um serviço médico que traz dinheiro, né? Que por si só, por uma lógica de mercado, consegue se difundir, se disseminar, né? Não existe esse interesse econômico ligado a isso. Então, é preciso que o poder público intervenha de uma maneira mais direta. Então, atue positivamente para formar essas equipes, para expandir essas equipes, para que pelo menos a questão do tratamento hormonal, isso aconteça em outros municípios, seja interiorizado, seja disseminado pelo Estado. Então, são todos pontos ligados, né, obviamente, todos, acho que eles partem do início, que é a assunção por alguém da responsabilidade por definir esse projeto, por definir esse processo, a política pública do processo transexualizador, que aí em seguida vai poder organizar a fila com mais clareza, com clareza quanto aos seus critérios, com transparência para os usuários, e ligado a isso tudo, num passo quase que imediatamente subsequente, a apresentação de um projeto de expansão desse serviço. Eu acho que está tudo interligado. Esses são, acho que as nossas principais conclusões a esse respeito. Eu acho que a Defensoria, nos últimos anos, tem se debruçado de uma maneira mais abrangente em relação ao processo transexualizador, porque não adiantaria nada aquilo que eu falei na reunião de sexta-feira lá no Antigos, já falei em outras reuniões com usuários e usuárias também. Não adianta nada, a gente até faz isso porque a gente não pode recusar atendimento individual. Mas não adianta muito eu ajuizar uma ação para uma pessoa, conseguir uma ordem judicial que ela seja operada, e aí o que simplesmente vai acontecer vai ser que ela vai passar na fila de todo mundo. Isso não vai resolver o problema, né? Não vai ser a incorporação da fila pela própria Defensoria Pública, que a gente vai acabar virando gestor de fila, que vai depender da fila de atendimento aqui dentro. Então, para conseguir eliminar atrás de eliminar, isso não vai resolver o problema. Então, a gente tem que se posicionar, de novo, é uma posição que vem a crescer, a gente não está com nenhuma disposição de entrar em combate. É óbvio que a Defensoria é uma instituição jurídica, que as nossas medidas são sempre jurídicas, mas a gente quer tentar adicionar peso à resolução desse problema que precisa ser resolvido, né? Isso foi incorporado pelo SUS de uma maneira formal, pelo menos, embora já houvesse a autorização do CFM para tanto desde um pouco antes, mas foi, como eu disse no começo, foi incorporado pelo SUS de uma maneira formal desde 2008, nós estamos em 2018, são 10 anos. A gente precisa agora resolver esse problema de uma forma mais concreta, e é para isso que a gente está fazendo esse esforço todo, tem feito, enfim, todas essas nossas atividades e convocou a audiência pública de hoje, que vai, como eu falei, ressaltando para quem, insistindo para quem chegou depois, está tudo sendo gravado. Vocês, ao falarem agora, a partir deste momento que eu vou encerrar a nossa fala, vocês vão ser gravados, e tudo isso vai nos ajudar a fundamentar os nossos próximos passos, tá bom? Então, obrigado pela atenção e pela paciência de vocês.